Exatamente, Humberto. Isso daí é uma coisa um pouco extensa, inclusive, para você colocar detalhadamente como se deu essa minha vinda para o movimento sindical. No primeiro momento, eu trabalhava na parte burocrática de apontador na General Motors e comecei a estudar Química no Colégio Pentágono, naquela oportunidade. E lá eu tive a aula de legislação trabalhista. E lá comecei a observar algumas coisas injustas que a chefia, não a General Motors em si, a empresa em si, mas a chefia cometia alguns abusos contra os trabalhadores, e eu comecei a sentir gosto por aquilo e ver a necessidade de resolver essas questões. Uma das primeiras questões era de não efetuar o desconto do DSR. A pessoa chegava 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado, ele já perdia o DSR, que naquela oportunidade o DSR era pagar a parte. E o DSR quer dizer? O domingo. Domingo da semanal. Isso. Que era o descanso semanal remunerado. Isso. E comecei a discutir com a supervisão e eu fazia aquelas justificativas e comecei a abonar essa justificativa para todo mundo. Como eu entrei também no Clube da GM, diretor do esporte, tinha uma amizade realmente muito grande, e teve uma greve também em 78 que eu participei efetivamente na condução lá dentro da empresa, incentivando os trabalhadores a aderirem àquele movimento. 78, 79, a greve dos petroleiros. E aí que se deu a oportunidade de eu ser convidado, naquela oportunidade, pelo atual presidente, que era o João Lins, e me convidou para fazer parte da diretoria, até pelo meu conhecimento com relação ao time de futebol dentro da GM, e eu tinha uma amizade com todos os trabalhadores lá. Então ele enxergou em mim um potencial quadro para que pudesse estar alavancando a eleição do sindicato. E aí começou toda a minha vida, a minha trajetória sindical começou aí. Fui para o sindicato de segundo secretário, já fui para o sindicato de segundo secretário. Então, na primeira eleição que você participou, a chapa, então, você era o segundo secretário. Segundo secretário. Aí, logo em seguida, 6 meses depois, já houve um conflito na diretoria, oposição ao atual presidente. Ele... o secretário, naquela oportunidade, brigou com o presidente. Aí ele afastou o secretário e eu assumi o primeiro secretário. Então, já na primeira administração, você já estava entre os 5 principais ali, já ficou? Sim, inclusive era só 5 na diretoria principal, que era o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o segundo secretário, tesoureiro e diretor social. E na eleição seguinte, você já foi candidato a presidente? Na eleição seguinte, eu já fui candidato a presidente. Não fui candidato a presidente, estava pleiteando a presidência. Eu fiz um trabalho já para ser o futuro presidente do sindicato naquela oportunidade, porém não houve consenso do presidente. Mas eu fiz um trabalho, uma composição, para que a diretoria votasse em mim na hora que fosse para a votação. Porque naquela época o estatuto era o seguinte: depois de eleito o presidente, saía a nomenclatura de presidente, mas a diretoria podia se reunir e eleger o presidente. Então, naquela oportunidade, o Edmundo, que era da Vilares, saiu candidato à presidência, até porque o João Lins não estava bem quisto na categoria, mas o candidato mesmo do presidente era o Bira. O Pirajara, Bira, acho que você... Falecido, até você se lembra desse episódio, que ele veio a falecer naquela oportunidade e tentaram me responsabilizar pela morte dele. Felizmente, clareou-se, logo demorou um pouco, mas clareou-se e eu fiquei tranquilo no tocante a essa questão. Com a morte do Bira, o João Lins estava trabalhando, inclusive, nos bastidores, sem deixar transparecer, com o Valtinho. Sim. O Valtinho ser o presidente. Ele não queria, não queria eu de presidente, porque já sabia que era uma
talvez era uma ameaça para ele na continuidade. Jamais dele. ele podia voltar depois. No comando do sindicato. Aí eu trabalhei nos bastidores. Naquela época os diretores que votavam era o Evaldo não estava mais, era o Mané, o Joaquim, o rapaz Mastrange, o Edmundo, o Valtinho e tinha mais um que votava. E naquela estava 4-3 para mim. Aí o João Lins, no dia que viu que ia perder, ele me chamou lá, fez a conversa, foi um domingo de manhã. Aí, vamos trabalhar aqui, vamos conversar aqui. E eu fui eleito presidente, 4-3, para ele não ficar chato para ele. Eu autorizei 2 caras lá a votar para ele, inclusive. Mas com aquele receio, né, meu? Autoriza a voltar e dar uma zebra de alguém trair, aí ferrava tudo. Isso acontece. Viu, a próxima pergunta é sobre vamos dizer assim, os anos de 1980. Só para recordar, então, nós estamos falando de quando que você se tornou presidente lá? A eleição foi? A eleição foi em 88. 88, e eu me tornei presidente em 88. Mesmo, julho de 88. Julho. Tá, inclusive, essa segunda pergunta, justamente, a gente vivia assim, os anos de 1980, né? Como eram os sindicatos naquela época? A gente tem hoje, assim, quem está nos assistindo, essa geração